Eu tenho notado ultimamente que anda acontecendo uma coisa, na verdade está faltando uma coisa na gente. A capacidade de admirar. Não é a capacidade de produzir, de analisar, de qualquer outra coisa nesse sentido. É a capacidade de admirar mesmo. Parar, contemplar. Eu me chamo Danilo Carvalho e este é o Minúcias do Essencial, um lugar onde a gente vai falar sobre pequenas coisas, mas que são essenciais para a nossa caminhada. Eu tenho notado que realmente falta essa capacidade na gente de parar e apenas admirar as coisas, contemplar. A gente anda tão corrido, né? A gente anda tão atarefado. Quando você pergunta para alguém, e aí, como você está? A pessoa responde, estou na correria. E é bonito, parece que é bonito isso hoje. Parece que se você não está nessa correria, você é de outro mundo ou você é um ocioso. Com isso a gente acaba parando, deixando de parar para admirar algumas coisas. A gente, nessa correria, esquece de parar, por exemplo, e ler a palavra de Deus. E é interessante que quando você vai para ela, Jesus, ele contou uma vez, na verdade ele estava falando para um monte de gente ansiosa, corrida, que estava mais querendo estar perto dele, talvez pelos milagres que ele fazia. Ele um dia chegou e falou assim, não andem ansiosos, resumindo, o que ele falou. Não andem ansiosos, observem os lírios do campo. De uns tempos para cá, eu comecei a pensar num Jesus falando assim, gente, vamos parar e observar aquele lírio ali. E ele ficou parado observando, enquanto as pessoas ficavam talvez olhando para ele, olhando para o lírio e não sabendo, e ele observando. E aí ele fala, olha, esse lírio não fez nada e Deus o vestiu melhor do que o maior rei que teve nessa terra. Esse pássaro não plantou e ele sempre está alimentado. Ele vai sair para buscar o seu alimento. Olha só a vida dele. Despreocupado. Mas o que eu quero chamar a atenção agora é parar e observar um lírio. Você já parou para observar alguma coisa da natureza? Já parou para observar e admirar, por exemplo, um pôr do sol? Ou o nascer do sol? Já parou para observar o movimentar das nuvens? E ficar lá parado olhando? Acontece que a gente está muito acostumado com pequenos vídeos, até mesmo as fotos que a gente acaba olhando nas redes sociais, a gente não contempla, a gente passa a foto rapidamente. E existe até uma contradição, porque a gente precisa e a gente quer um celular cada vez melhor, cada vez com mais resolução para ver detalhes, mas chega no momento da gente admirar aquela imagem que a gente fotografou ou que a gente filmou, a gente já passa rapidamente e passa para a próxima. E nunca mais a gente volta naquela imagem. Ou seja, a gente busca uma perfeição, mas na hora de contemplar a gente acaba não conseguindo. E o problema é que isso acaba se estendendo também para Deus, a gente acaba não contemplando Deus. Davi, por exemplo, no Salmo 8, ele fala assim, nossa, Senhor, que é o homem? Eu comecei a contemplar isso, contando assim mais ou menos o que ele estava falando, eu comecei a contemplar as obras de sua mão e fico imaginando o que é o homem para você se preocupar com ele. É tudo tão grandioso e maravilhoso. E mesmo assim, o Senhor, meu Deus, se preocupa com o ser humano e o colocou numa posição de governar tudo isso. Ele parou, observou a obra de Deus e viu que ela era grande. Quando você para admirar as coisas que Deus faz, você vê quão grande Ele é e quanto amor Ele tem por você, a ponto de, apesar de tudo isso grandioso, Ele ainda consegue olhar para você como se você fosse único. Quando a gente para de admirar, a gente acaba
esquecendo da grandiosidade do amor de Deus. E o problema é que a gente para de admirar o nosso cônjuge, o nosso filho, os nossos pais, a nossa família, a casa onde moramos, e a gente acaba esquecendo de fazer isso, e é onde, quando a gente para com isso, a gente acha que tudo agora se torna comum. Eu acho que esse é o ponto. Aquilo que a gente deixa de admirar, a gente acaba enxergando como algo comum. E aquilo que é comum, se torna comum, acaba deixando de ser valorizado. Qual valor você está dando para a sua família, para as coisas que você conquistou, para Deus, pelo sacrifício de Cristo por você, pelos dons que Ele te dá, aquilo que você sonhou lá atrás e hoje você tem? Qual o valor que estamos dando para tudo aquilo que Deus vem nos abençoando a cada dia? Precisamos parar mais, refletir mais, respirar mais, admirar mais. Lembre-se sempre de uma coisa: o essencial da vida está nas minúcias.